Oi, na terceira aula do curso básico para uso de planilhas eletrônicas, eu mostro para você várias formas de você interagir com a planilha, entrando com os dados que você precisa entrar nela, digitando cabeçalhos, dados, nomes, textos, fórmulas, utilizando funções e aprendendo algumas coisinhas que facilitam o uso da planilha no seu dia a dia. Vai ser uma atividade dinâmica, espero que você goste. Olá, bem-vindo à terceira aula do curso básico para uso de planilhas eletrônicas. Nessa aula a gente vai manipular as planilhas digitando, fazendo fórmulas, fazendo cópias, ajustando, formatando, dando um aspecto mais bonito às planilhas, e tudo isso está resumido no título da aula, que é usando referências, porque o nosso objetivo aqui, o meu objetivo aqui, é que você chegue ao final da aula tendo uma boa ideia de como você utiliza a planilha de forma dinâmica para fazer a automação de cálculos que você vai repetir muitas vezes, tarefas que você vai repetir muitas vezes, mas que você agora, utilizando uma ferramenta eletrônica, vai precisar apenas pensar primeiro como é que essa tarefa tem que ser executada uma única vez, e depois ela vai ser bastante automatizada para você não ter que ficar se preocupando com os detalhes dela nas próximas vezes que for executá-la. Então, vamos ver como isso funciona e aumentar a habilidade no uso das planilhas. As planilhas elas estão dentro de um ambiente maior chamado Google Drive, que é esse serviço da empresa Google, que a gente usa aqui dentro do ambiente do Google para Educação, o Google for Education, que a universidade tem em parceria com essa empresa. A gente tem todo um ambiente que a gente costuma chamar de IDUF, e esse é o UFMail, ou o Google for Education do IDUF. Então eu tenho minha conta aqui, que é a donaitedes@id.uf.br, e você tem duas maneiras de entrar no Drive. Uma delas é você digitar, né, drive.google.com lá na sua drive.google.com lá na sua barra de endereços do seu navegador, ou você pode, alternativamente, se já tiver dentro de uma conta do Google, como é o caso aqui que eu estou apresentando para vocês, você pode, dentro de uma conta do Google, utilizar esse íconezinho dos aplicativos Google Apps, e selecionar o Drive. Quando você fizer isso, o Drive vai aparecer na sua página inicial, que é essa página Meu Drive, e que tem algumas características. Ela mostra para vocês, os últimos arquivos que você utilizou, as pastas que você criou para organizar seu trabalho. E no meu caso aqui, eu tenho uma pasta em especial, que é essa pasta lá no meu Drive, numa estrutura que eu fiz parecida com a do meu computador, em que eu tenho lá a minha pastinha básica de planilhas, que é onde eu estou trabalhando esse curso que a gente está fazendo aqui juntos. Então, qual é o primeiro passo para criar uma planilha? Criar uma nova planilha. Você faz isso utilizando esse botão à esquerda aqui que tem novo. Eu seleciono planilhas Google e posso criar uma planilha em branco com base em um modelo. Mais para frente, conforme você tiver interesse, você deve explorar esses modelos que o Google tem, porque ele tem coisas prontas para várias atividades que uma pessoa possa querer fazer. Então, para o nosso propósito, vou começar com uma planilha em branco. E aí, quando abre uma planilha em branco, temos lá essa agora para você já costumeira interface, que você já viu no Excel, você já viu lá no OpenOffice, e você já viu no próprio Google Planilhas nas aulas anteriores desse curso. Ele abre para você uma planilha, e ela tem aqui vários elementos, né?
tem aqui a aba, ele abre com uma única aba, que é a aba página 1, que aparece aqui embaixo, à esquerda. Ela começa com uma planilha sem título aqui em cima, que aí já aparece um indicador quando você passa o mouse sobre ela, dizendo que ela pode ser renomeada. E tem aqui o meu espaço, efetivamente, de planilha, no qual a gente vai trabalhar. Então, primeira coisa aqui vamos criar uma planilha para anotar as notas dos alunos de uma turma e calcular a média deles de 2 provas que eles fizeram. Então, esse é o nosso propósito, nosso objetivo, registrar notas de alunos em 2 provas, calculando a média por aluno e a média por prova da turma. Então, vamos lá fazer isso. A primeira coisa que a gente pode fazer é mudar o título e botar aqui controle de notas. Vou criar uma planilha chamada controle de notas. Vou criar criei um arquivo, perdão. O nome do meu arquivo de planilhas vai ser controle de notas, está lá. Vou criar a primeira aba que já existe, vou renomeá-la para turma 1 e vou criar uns cabeçalhos de coluna, porque na organização da minha planilha eu preciso saber quem é o aluno, preciso saber a nota da primeira prova e preciso saber a nota da segunda prova. Então, vou criar uma primeira coluna, vou usar aqui tudo em letra maiúscula, tá? A primeira coluna que eu vou criar, o primeiro cabeçalho é aluno, onde eu vou botar abaixo dele o nome de cada aluno. Vou criar uma segunda coluna chamada prova 1. Abaixo dessa coluna, nessa coluna, abaixo desse cabeçalho, teremos as notas da prova 1 e a prova 2. E aqui eu já aproveito para mostrar uma coisinha interessante sobre as planilhas. Aqui eu só tenho prova 1 e prova 2, são apenas 2 colunas, mas eu podia ter, por exemplo, 100 provas diferentes que essas pessoas fizeram durante todo um período de avaliação, e eu ia achar muito chato ter que digitar desde prova 1 até prova 100 aqui, prova 3, prova 4, assim por diante, até chegar lá na frente, na minha prova 100, eu estaria possivelmente bem cansado com isso. Então, eu vou aproveitar aqui para aproveitar uma característica da planilha eletrônica, que é o seguinte: ela está sempre, ela procura algumas regularidades, alguns padrões. Então, quando eu tenho alguma coisa assim como prova seguida de um número 1, se eu arrastar, se eu clicar, selecionar essa célula, clicar com o botão esquerdo do mouse aqui nessa partezinha mais grossa do canto inferior direito e arrastá-la para a direita, aqui, modificando isso coluna por coluna, arrastando ela coluna por coluna para a direita, o próprio software ele imagina que aquela prova que era 1, na coluna seguinte será 2 e na coluna seguinte será 3 e assim por diante. Ou seja, se eu precisasse criar um número muito grande de cabeçalhos relativos a diferentes provas em sequência, eu poderia utilizar alguma coisa como prova 1, prova 2, fazendo isso automaticamente com esse recurso de arrastar para a direita. Esse efeito seria o mesmo se eu arrastasse para baixo, mas não é o caso agora, eu estou fazendo nomeação das minhas colunas. Então, a minha prova 1 e a minha prova 2 já estão aqui. E eu sei que eu vou querer a média dessas provas também aqui. Então, tenho já as colunas que me interessam. Posso começar a pensar em quais seriam os dados. Vou colocar alguns dados aqui fictícios para poder
começar a trabalhar com a minha planilha e quando eu tiver as notas dos alunos, efetivamente ela já vai estar pronta, eu só vou precisar entrar com as notas e isso já vai estar, o meu trabalho vai estar adiantado porque conceitualmente a planilha estará pronta. Então vou botar aqui, primeiro aluno Maria, agora eu vou tirar as maiúsculas, Maria, José, João, Sara e Mateus. Então eu tenho lá vários nomes bíblicos que correspondem aos meus alunos. Para as provas, eu vou colocar aqui um valor das provas variando de 0 a 10. Então vou colocar aqui 8, 7, 9, 6 e 7. Na segunda prova, eu vou ter 9, 6, 7, 7 e 8. Então, eu já populei a planilha e até agora, uma coisa que a gente já viu lá nas aulas anteriores, quando eu clico numa célula e olho aqui para cima, quando eu clico numa célula, vou clicar aqui na célula D2. Quando eu clicar nessa célula D2, o que eu vejo aqui em cima, no meu espaço de função, que está lá agora marcado em azulzinho, é exatamente a mesma coisa que está digitado. Então, o que está digitado aqui é o que está aparecendo lá em cima. Significa que eu digitei alguma coisa literal nessa célula, no sentido de que o que eu digito aqui é exatamente o que aparece aqui na função. Seja isso um número, seja isso um cabeçalho de coluna, ou seja isso um cabeçalho de linha, né? Um indicador de linha. É um dado que mostra que essas provas aqui correspondem a esses alunos. Então, vou aproveitar para mostrar uma outra coisa aqui de uso de planilha, que eu posso aplicar cores diferentes aos vários elementos que eu estou usando. Então, isso aqui a gente normalmente não usa para evitar poluição, mas no caso aqui, para você observar as diferenças do que a gente está fazendo, eu vou destacá-lo. Então, vou botar esse cabeçalho aqui azul e vou transformar ele em negrito. Vou colocar o nome das pessoas em verde escuro aqui e vou colocá-los em negrito também. E os números eu vou deixar com o aspecto que eles estão lá mesmo, que é o número inteiro. Então eu tenho diferentes elementos, todos aqui são elementos textuais, ainda que seja um número, né? Porque o que eu estou usando aqui, elementos aplicados diretamente nas células, porque o que eu vejo aqui é exatamente o que aparece lá na minha barra de fórmulas ou na barra lá de funções que tem aqui em cima. Então, bem, uma outra coisa que eu já sei que eu vou precisar é a média das provas. Então, eu tenho uma média aqui à direita, que vai ser a média de cada aluno, porque ela é um cabeçalho de coluna, então cada linha abaixo dela vai mostrar a média de um aluno. E aqui embaixo eu tenho uma outra média, que é a média da turma, que no caso vai me interessar a média por prova. Então, só para não perder o caminho, eu já mostro aqui para vocês que quando você clica numa célula e utiliza o pintar formatação, você pega o formato dessa célula e transfere para uma outra.
Então, só para vocês recuperarem aqui, notarem o passo a passo, eu pego a célula que está Mateus, clico no pintar formatação e aplico essa formatação à média da turma e ele transforma aquilo dali numa célula com o mesmo aspecto daquela que eu usei como referência, como padrão. Então agora eu tenho aqui todas os dados que me interessam a princípio. Eu sei que eu preciso agora calcular a média de cada aluno e calcular a média da turma. Então vamos lá. O que é a média nessa turma? Vou fazer uma média aritmética comum. Então a média ela vai ser uma fórmula. Toda fórmula numa planilha começa com um sinal de igual. Quando eu coloco um sinal de igual, a planilha, o software da planilha se prepara para receber uma fórmula. Ele sabe que agora o que vai entrar ali é um cálculo. Então, como é que é o cálculo da média? O cálculo da média é a nota de uma prova mais a nota de outra, no nosso caso, como são duas, dividido por 2. Então, eu tenho aqui 8 mais 9 dividido por 2. Mas isso está me dando um problema, porque eu estou olhando aqui já para o resultado automático que vai aparecendo aqui em cima, está dando 12,5. O que está acontecendo aqui? Eu tenho que usar aqui todas as precedências de cálculo que eu uso nas minhas contas de matemática que a gente aprendeu desde lá do primeiro grau, né? Então, o que está acontecendo aqui é que, de acordo com as regras de precedência, primeiro você tem o quê? Você tem as coisas que estão entre parênteses. Em seguida, você tem as coisas que são potenciações, que no caso de planilha é usado com esse circunflexo. Depois, você vai fazer as multiplicações e as divisões. Por último, soma e subtração. Essas regras de precedência, aqui de cima para baixo, elas têm que ser atendidas também dentro dos cálculos que eu faço numa planilha. Ou seja, para que eu tenha a soma das provas e depois divida por 2, elas têm que aparecer entre parênteses. Então, 8 mais 9 dividido por 2, eu tenho lá a minha fórmula 8,5. E eu posso fazer isso para as demais fórmulas aqui embaixo. E aí eu já começo colocando os parênteses dividido por 2. A terceira fórmula é igual a, abre parênteses, 9 mais 7 dividido por 2. A quarta vai ser igual a 6 mais 7 dividido por 2. E a última é igual a 7 mais 8 dividido por 2. Perfeito. Então eu tenho lá todas as fórmulas e que mostram para mim o resultado. Aqui eu já vejo que o que aparece aqui na célula média, o valor 8,5, não corresponde àquilo que aparece lá na barra das fórmulas. Porque lá eu estou vendo a fórmula e aqui eu estou vendo o resultado dela. Ou seja, o que tem nessa célula não é o que a gente vê nessa célula, não é exatamente o que foi digitado nela, porque ali tem uma fórmula e ela está sendo calculada nesse momento. O que eu vejo é o resultado dela aqui. Falta calcular a média da turma, igual. Agora eu tenho bastante trabalho. 8 mais 7 mais 9 mais 6 mais 7 dividido por 5. E aqui a minha fórmula, começando com igual de novo, é 9 mais 6 mais 7 mais 7 mais 8 dividido por 5.
Então pronto. Eu calculei todas as contas que eu tinha para fazer usando as precedências que tem aqui e os cálculos me parecem estão todos certos. Eu posso fazer uma conta aqui na mão para confirmar isso tudo. Vou colocar os cálculos aqui em negrito e em itálico para diferenciá-los dos demais valores. Então agora eu tenho uma planilha. Vou fazer mais umas arrumações aqui. A gente pode acertar o alinhamento do texto. Agora eu coloquei o cabeçalho com alinhamento central. Vou aproveitar isso também para os números. Vou colocar os números com alinhamento central. Quero padronizar a apresentação de números aqui, porque se vocês notaram, esse número aqui inteiro, ele não está apresentando as casas decimais. Eu quero que sempre seja apresentado com casas decimais. Então eu posso vir aqui em formatação de números, aqui tem esses mais formatos, 1, 2, 3, para formatar números, e vou colocar aqui ele com 2 casas decimais, sempre aparece assim. Venho aqui na média da turma, faço a mesma coisa. Não vou fazer na prova, porque lá minhas provas só podem ter valores inteiros. Isso é alguma coisa que me disseram, então eu vou deixar as notas das provas como valores inteiros, sempre vai ficar desse jeito, a não ser que alguém digite um valor com um decimal ali. Então agora eu tenho uma planilha aqui arrumadinha, vou apagar aqui as minhas precedências. Tem uma planilha aqui arrumadinha com os dados que me interessam. Bem, é pouco provável que eu tenha turmas tão pequenininhas dessa maneira, e eu posso, a rigor, ter turmas com centenas de pessoas, como é, por exemplo, o caso de cursos à distância e coisas do tipo, em que você tem realmente um número grande de pessoas ali. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que notar aqui? Esse cálculo aqui de baixo, ele não pode ficar interrompendo os meus cálculos na quinta linha aqui, né? Eu vou ter que, em algum momento, cuidar de que isso aqui seja colocado numa posição na planilha tão baixa quanto possível para poder suportar todas as pessoas, todos os alunos que eu venha ter nessa turma, considerando lá a média de alunos que eu sei que eu tenho por turma na minha escola. E a outra coisa mais importante nesse momento é que, apesar dos cálculos estarem todos certinhos, eles têm uma peculiaridade. Eles foram feitos usando os valores diretamente na fórmula. A fórmula é calculada, mas isso gera um problema, porque se eu, por exemplo, descobrir que a nota do José, na verdade, não era 7, a nota dele era 4 e eu digitei errado, eu estou modificando a nota, vou dar um undo aqui para você ver o que aconteceu. A nota está 4, mas a nota era 7. Porém, mesmo mudando a nota do José, a média dele não mudou. Vou mudar aqui a nota 4, mas a média do José continua 6,5. Por quê? Porque apesar da nota ter mudado aqui, a fórmula que a gente fez continua com 7,6. E é nesse ponto que a gente vai falar das referências. Uma característica importante das planilhas é você poder usar as referências, a qual eu já me referi nas aulas anteriores. E o que significa isso? Significa que, em vez de usar nas fórmulas com que a gente trabalha um número, que no caso aqui correspondem às notas dos alunos, eu vou usar células e utilizar o conteúdo dessas células no momento presente para executar a fórmula. Então, vou fazer uma outra coluna aqui,
Vou copiar essa coluna, editar, copiar, e vou colar ela aqui do lado. Vou colar essa coluna aqui. Colei essa coluna, ele veio inclusive com as fórmulas todas, então está igualzinho a minha conta original, feita com os números, e a minha conta que eu vou fazer agora usando referências. Então vou apagar essas fórmulas aqui. E vou fazer a minha primeira fórmula usando referência. Então, qual é a média? A média é a prova 1, que está na célula B2, que corresponde ao aluno Maria, mais a prova 2, que está na célula C2, que corresponde à aluna Maria. Sei, por experiência, que tenho que colocá-las entre parênteses. E, por fim, essa soma tem que ser dividida por 2. Então, a minha fórmula original contava com os números 8 e 9 e dividia a soma desses números por 2. Agora, eu já estou vendo aqui que esse cálculo está dando exatamente a média que estava dando com 8 e 9. Então, eu dou um Enter e aparece a minha média 8,5. E aí vem uma outra coisa legal de eu ter usado as referências. Todas as médias são calculadas da mesma maneira. Nesse caso aqui, na primeira coluna, que agora eu vou até mudar a cor do cabeçalho para fazer diferença, vou colocar ela aqui no roxo. Então, a média que está aqui no roxinho, eu não podia utilizar o artifício que eu vou usar agora, porque para cada uma dessas fórmulas eu tinha que escrever a nota correspondente e elas são diferentes. No entanto, quando eu uso referências, o software da planilha ele faz uma coisa muito esperta. Quando a gente copia o conteúdo da célula para baixo, para o lado, mas especialmente aqui para baixo, o que ele faz? Ele atualiza as referências que eu usei na célula inicial, que no caso aqui eu estou usando B2 e C2, ele atualiza essas referências no mesmo sentido que eu fiz a cópia. De cima para baixo, no sentido vertical, as referências são atualizadas. Então, aquilo que era B2 e C2, na célula de baixo passa a ser B3 e C3. E a vantagem que eu tenho com isso é que eu precisei escrever apenas a fórmula de cima, seleciono a célula, clico com o botão direito do mouse lá naquela partezinha mais gordinha do canto inferior direito da célula, arrasto até onde eu quiser e a minha fórmula de média é transferida para todas as células que eu selecionei, com as referências atualizadas. Então vocês podem observar aqui no canto superior esquerdo, B2C2 vai virar B3C3. E agora, como deveria ser por conta da gente estar usando as referências, a conta que eu faço utilizando as médias, ela é atualizada conforme eu altero os valores das células usadas como referência. Então, a média do José, que era 6,5 quando eu digitei a nota 7 equivocadamente, quando eu fui lá e ajustei a nota para 4, que era o valor correto, ele recalculou a média e agora ela é 5. Então, se eu voltar aqui, não, é 5 a nota do José, a nota da média calculada com referência foi atualizada e a nota da média que foi calculada lá, vamos dizer assim, com o código na pedra, registrado na pedra,
ele não muda mais porque eu estou usando os números. Né? E aí, como eu agora sei que isso daqui é muito melhor que o anterior, eu recorto daqui com Ctrl X e colo aqui à direita. Quando eu faço esse tipo de procedimento, de recortar e colar, as fórmulas não são alteradas, então ele foi colocado lá direitinho. Posso repetir o procedimento para essa coluna, para a nota da média da turma. E aqui eu já vou aproveitar e fazer duas coisas ao mesmo tempo. Como eu sei que eu não terei apenas esse número de alunos aqui, eu não quero restringir o número de alunos que eu posso colocar nessa planilha por conta da média da turma. Então eu vou fazer um artifício. A média da turma eu não vou colocar aqui embaixo, eu vou colocar uma conta separada e vou calculá-la nesse lugar aqui. Então eu vou ter a média da turma, vou até botar ela mais separada aqui. Prova 1, prova 2. Então, para manter aqui uma coerência, eu vou usar novamente a minha ferramenta lá de pintura para colocar esses dois cabeçalhos aqui no mesmo formato dos anteriores. Então, vou aproveitar, vou ajustar o tamanho aqui dessas células. Então, eu vou passar a calcular a média da turma aqui, em vez de colocá-la aqui, o que restringiria o número de alunos que eu poderia colocar. A fórmula passa a ser igual a, vou abrir parênteses, essa mais essa mais essa mais essa mais essa. E aí você já está também dividido por cima. Você já notou um outro problema. Se eu estou dizendo que eu vou fazer a fórmula aqui porque eu não quero me restringir a 5 pessoas, eu não posso calcular a média dessa maneira. Então, eu vou ter que calcular a média utilizando uma outra maneira de criar fórmulas. E aí, eu aproveito até para inserir um outro elemento. A gente já viu uma fórmula. A gente já viu como é que se faz uma fórmula com referências, utilizando só a aritmética comum, né? A álgebra. Então, usei as referências aqui para fazer um cálculo, mas agora eu quero fazer um cálculo de média que eu não sei quantas provas eu tenho para calcular, quantos alunos vão fazer parte dessa turma. Então, eu vou usar, primeira coisa, eu vou usar aqui uma função. Então, essa função é uma função que já vem, elas são padrão, né? Elas são funções embutidas no software de planilha. Então, essa função é a função média. Essa função é a função média, que em inglês tem o nome de average. Então, vou usar average como a média desses alunos aqui. E aí eu vou usar as referências para isso. Vou usar as referências. A primeira prova começa na célula B2, que é a célula que a gente tem aqui, correspondente, no caso, nesse momento, a Maria, até uma célula lá embaixo, na coluna B, que eu não sei qual é. Quando a gente não sabe qual é a última célula que vai estar preenchida numa coluna, a gente pode usar esse artifício de colocar apenas a letra que indica a coluna como segundo parâmetro. Então, de B2 a B significa que eu vou processar todas as notas que tiverem nessa coluna, desde a B2 até a última pessoa, o último aluno que eu tiver colocado
na planilha. Então, essa fórmula aqui, ela faz a média de todos os valores que estiverem na coluna B. E enquanto a gente vai digitando, a gente vê que apareceu um pontilhado aqui em volta dos dados que a gente está usando para calcular essa fórmula, que está na mesma cor do intervalo digitado ali dentro. Então aqui a gente tem esse laranjinha aqui e o pontilhado laranja mostrando os dados que a gente está usando. Então fui lá e calculei a minha fórmula. Ela não está com a aparência que eu gostaria. Vou utilizar aqui o pincel de formatação para deixar essa célula com formato, com a aparência dessa célula D2. Vou botar o formato da célula D2 na célula F2. Então tá lá. A média é 7, que foi alterada porque mudou a nota do José. Né? E a prova 2, nesse caso aqui, vamos ver uma coisa aqui interessante. Vou utilizar o mesmo método que eu usei aqui para arrastar para baixo. Olha que interessante. Agora eu tenho de B3 a B. O único problema é que isso não me atende. Porque se eu clicar 2 vezes aqui, ele agora mostra para mim quais são os dados que eu estou usando para calcular a média. Eu não quero a média da prova 1, eu quero a média da prova 2. E ainda que quisesse, eu gostaria que ela começasse em B2, não em B3. Então, para calcular a média da prova 2, eu me posiciono novamente na média e seleciono as linhas que eu quero. Como eu não quero aquele C6, eu posso simplesmente apagar o 6 e eu terei de C2 a C, significando que eu pego todas as provas que estejam digitadas na coluna C. Dou Enter 740. Então, aí está, com alguns elementos para mostrar como é que a gente pode fazer digitação e formatação numa planilha eletrônica. A gente criou uma planilha que permite que eu digite notas de alunos e calcule a média. Até agora, eu só tenho 5 linhas e eu quero terminar a minha automação fazendo o quê? Eu vou pegar a fórmula de média, que é uma fórmula que tem que ser aplicada a todos os alunos, vou copiá-la e vou aplicar essa mesma fórmula a todas as linhas até o final da minha planilha. Como é que eu faço isso? Eu vou usar Ctrl mais Shift mais a seta para baixo. Seleciona todas as células até o fim dessa coluna. No caso aqui, ela tem 1000 células. Quando eu seleciono todas as células e eu já dei um Ctrl C, uma cópia naquela minha célula com a fórmula, eu posso dar um Ctrl V, que é o paste, né? Que é colar aquela fórmula dessas células. Como eu já sei que toda vez que eu arrasto uma fórmula para baixo ela é atualizada, vocês podem observar que nesse procedimento acontece a mesma coisa. Então, todas as fórmulas foram aplicadas aqui de acordo com a linha que elas estão. Então, essa aqui é a célula. Essa célula aqui calcula a média das linhas. Da linha 1000, ou seja, das células B1000 e C1000 dividido por 2. Então, se eu tiver agora mais um aluno aqui, André, que teve nota 5 e 7, eu tenho o cálculo atualizado aqui e automaticamente eu tive meus cálculos de média atualizados na média da turma.
Com as fórmulas feitas, agora a gente precisa formatar todas as linhas que a gente acrescentou, com fórmulas e tudo, até o finalzinho lá da planilha. Então eu seleciono as linhas a linha que eu quero usar como base de formatação. Então eu vou querer o nome escrito em verde em negrito, os valores das provas sem negrito em negro e o valor da média em negrito. O que a gente pode reparar é que André ficou com uma formatação diferente do que é o padrão que eu gostaria para todos os meus alunos, os alunos registrados nessa planilha. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar um formato que me interessa, que é o da linha aqui do Matheus, por exemplo. Vou pintar, selecionar a formatação e vou aplicar isso à última linha de dados que eu tenho, que é a do André. E para aplicar isso até o fim da minha planilha, para toda vez que eu entrar com um nome, ele já está formatadinho direitinho, eu repito esse procedimento. Da última linha de dados que eu tiver, eu marco o pincel de formatação e a partir daí eu dou novamente Ctrl Shift e a seta para baixo. E aí eu apliquei esse formato a todas as linhas que ainda e todas as células que compõem essas linhas que eu tenho na minha planilha. Se eu der agora um Ctrl Home, com o Ctrl Home eu volto para o início da planilha e posso colocar aqui uma outra nota, que é a nota de Madalena. Madalena teve nota 9, nota 8. Madalena ficou com média 8,5 e isso atualizou a média da turma para 7,43. Então, para concluir, nós passamos pela digitação de cabeçalhos, estruturando a nossa planilha. A gente fez inserção de dados, o nome dos alunos, que vai determinar para cada linha dessa de quem são as notas que a gente vai digitar. A gente digitou as notas das provas, calculou a média utilizando referências, mostrou como essas fórmulas podem ser copiadas e como elas são automaticamente atualizadas no sentido da cópia que a gente fez. Então, as referências da linha correspondentes à linha 3 vão usar as células B3 e C3 da mesma forma que na linha 7 eu vou usar as células B7 e C7. E também vimos como utilizar uma função, a função no caso aqui é a função média, que a gente usa aqui em inglês average, mostrando que essa função ela também usa referências e ela faz um cálculo completo sem que a gente precise dizer aqui quantos elementos a gente vai usar para a média. E para isso a gente usou um tipo de referência especial, que é aquela que não leva em consideração o número de linhas, não determina a priori o número de linhas que a gente vai usar, mas deixa ele livre para a gente utilizar o total de linhas que existia naquela planilha para fazer o cálculo daquela fórmula, daquela função que a gente está. Eu também mostrei que a gente não deve arbitrariamente estabelecer um limite para o número de linhas que a gente pode incluir numa planilha. Por exemplo, quantos alunos tem numa turma? Se eu não souber esse número a priori, ou se ele não for um número fixo, se eu colocar a minha média ali numa linha como se fosse a 10, a 12, por exemplo, eu vou estar limitando artificialmente o número de alunos que eu posso processar numa mesma planilha. Então, a gente leva a média para uma outra posição que não interfira com a quantidade de alunos que a gente pode processar e passa a ter mais liberdade para colocar o número de alunos necessário sem se preocupar com isso. Eu já tinha dito que concluía, mas ainda preciso mostrar um detalhe para você sobre as planilhas Google
para você ficar atento enquanto está trabalhando com elas e não ter perda de dados. Eu quero que você observe uma coisa aqui na planilha do Google. Aqui existe uma referência ao salvamento das informações durante o trabalho. Então, durante todo o tempo que nós estivemos trabalhando aqui, como eu estava online, você tem essa informação de que as alterações foram salvas. Então, não existe como a gente vê em outras planilhas, eu não tenho aqui um arquivo salvar, né? O Google Planilhas ele está sempre salvando as informações enquanto você está online, ok? É isso aí. Pois então, agora que você já viu uma primeira abordagem de prática da planilha, de como usar, preencher dados, fazer formatações, utilizar fórmulas, usar referências, até funções, eu sugiro que você comece a pensar em se propor algumas tarefas a serem realizadas em planilha, porque sem prática você não vai avançar. Então, tem aí uma proposta, né? Pensar em alguma coisa que possa ser organizada com uma planilha. Eu falo aí de frequência de passagem de ônibus por um lugar, controle de compras de uma mercearia, planejamento e de gastos domésticos, fazer um comparativo entre o que você planejou e o que você efetivamente gastou, né? E o objetivo aqui é você pensar nesses problemas, nessas tarefas, nessas possibilidades de uso de planilha, desenhar o rascunho de uma planilha, sugiro que você use papel e lápis para isso, e que você tente, né, utilizando aí o seu o Google do IDUF, o Google da UF, que você use a planilha e tente praticar, fazer com que saia alguma coisa aí da sua cabeça para ser transformada numa planilha eletrônica. A aula 3 te apresentou várias maneiras de interagir com planilha, com digitação, fórmulas, cópias e várias outras coisas úteis. Agora você precisa praticar. Pratique, procure a aula 4 e siga adiante.